Eu estava lendo Daniel, eu gosto muito do livro do profeta Daniel e na minha sequência de leitura bíblica eu estou no livro de Daniel. E compartilhei com o Marco um discernimento que eu creio que veio do Espírito Santo. E ele me disse, você tem que compartilhar isso com a igreja. Então vamos lá. Daniel capítulo 6. É um capítulo bem conhecido. É o capítulo em que Daniel vai parar na cova dos leões. E eu estava lendo esse capítulo e eu quero ler com vocês agora e compartilhar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E pareceu, eu estou usando a versão Almeida Corrigida Fiel. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. O rei Dario, ele tinha acabado de assumir como rei depois que o Senhor que foi morto o rei Belsazar, que tinha desagradado o Senhor. É aquela passagem que fala sobre a escrita na parede, né? Porque o rei Belsazar, ele tinha se tornado orgulhoso com tudo aquilo que tinha acontecido. A soberba tinha tomado conta do coração dele e ele morreu. Ele desagradou o Senhor naquilo que ele estava fazendo. E depois dele, quem assumiu como rei foi o rei Dario. E ele constituiu, então, sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Os quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, olha só, o rei Dario, ele constituiu 120 príncipes e colocou sob a liderança deles, colocou 3 presidentes para liderar esses 120 príncipes. E Daniel era um desses presidentes. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes. Isso quer dizer o quê? Daniel se destacou entre esses 3 presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, olha só, Daniel tinha sido constituído um dos 3 presidentes, só que ele estava chamando a atenção do rei Dario e o rei Dario estava pensando em constituir ele o presidente maior sobre os outros presidentes e aqueles 120 príncipes. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles ficaram observando Daniel para ver se achavam algum erro nele, para que ele não fosse colocado como autoridade máxima depois do rei, mas eles não conseguiram achar nenhum erro. E aí eles começaram a dizer, se a gente não achar algo que possa condená-lo e que seja com relação ao Deus dele, não vai adiantar nada. Então, esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dario, vive para sempre. Então, primeiro eles saudaram o rei. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha a armadilha para pegar Daniel. Eles sabiam que Daniel era fiel, extremamente fiel a Deus, ao Deus verdadeiro. Então, eles manipularam essa situação diante do rei para poder pegar Daniel. Eles fizeram o rei assinar um decreto. E eu quero que você guarde isso. Nós estamos vivendo tempos de muitos decretos. A cada semana, um decreto novo das autoridades instituídas sobre a nossa vida.
Aí eles disseram assim: agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, assina o decreto, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel já fazia isso, e esses príncipes e esses outros 2 presidentes sabiam que Daniel, todos os dias, se ajoelhava diante de Deus 3 vezes ao dia, para adorar e reconhecer a soberania de Deus diante da vida dele. E aí eles armaram essa situação para pegar Daniel e acusar Daniel diante do rei. Então eles se apresentaram ao rei e a respeito do edito real. E olha só, e eles foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Aqui, muito provavelmente, diante daquele decreto que tinha sido publicado, Daniel devia estar ali chorando e clamando ao Senhor: Senhor, e agora? Eu estou diante de uma situação muito difícil, há uma autoridade instituída aqui sobre a minha vida, que é o rei, esse rei terreno, mas eu não posso deixar de adorá-lo e de servir em primeiro lugar ao Senhor. Mas com certeza a alma de Daniel estava angustiada. E o que aqueles presidentes, aqueles outros presidentes e príncipes fizeram? Eles se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Olha a armadilha para Daniel. Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Olha só, esse rei conhecia Daniel, ele sabia da integridade de Daniel, e ele ficou extremamente angustiado, e ele mesmo propôs em seu coração livrar Daniel, e ele fez isso. Ele tentou fazer isso, mas então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar? Olha só, eles confrontando a autoridade do rei. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O próprio rei disse para Daniel: Daniel, agora você só pode recorrer ao teu Deus. E o próprio rei Dario estava dizendo: eu sei que o teu Deus pode te livrar. Eu não posso fazer mais nada. Caí nessa armadilha, caí nessa arapuca contra você. Não gostaria que isso estivesse acontecendo, mas eu não posso mais revogar aquilo que eu mesmo coloquei nesse decreto. Mas eu creio que o teu Deus pode fazer isso. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Olha só, o rei não permitiu que nada o distraísse, nenhuma música, nenhuma comida, nada. O rei se colocou em jejum em favor de Daniel e fugiu dele o sono. Isso quer dizer, ele passou a noite intercedendo por Daniel. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Ele passou a noite, muito provavelmente pedindo em favor de Daniel, para aquele que poderia livrar Daniel
da cova dos leões. Ele sabia que o Deus a quem Daniel servia podia livrá-lo da cova dos leões. Mas ele chamou Daniel com uma voz triste, muito provavelmente acreditando que Daniel realmente pudesse estar morto. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha só, Dario não servia ao Deus verdadeiro, mas ele sabia que esse Deus podia livrar Daniel. Por isso que nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Por isso Deus diz que toda autoridade é constituída por Ele. E o que Ele nos pede é para orar pelas nossas autoridades, para que elas estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. E muito provavelmente Daniel orava por aquele rei. Daniel muito provavelmente orou por todos os reis. Ele orou por Nabucodonosor, ele orou por Belsazar, ele orou por todos os reis. Ele cumpriu esse propósito de orar pela autoridade instituída. Ele reconhecia que toda autoridade era instituída por Deus. Então mesmo o rei Dario não servindo ao Deus verdadeiro, ele reconhecia que Daniel servia ao Deus verdadeiro. E então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. A primeira coisa que Daniel fez também foi saudar ao rei. Ele reconhecia a autoridade instituída na terra sobre a vida dele. Ó meu Deus, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Quando eu li isso, eu fiquei pensando: puxa vida, Senhor, mas os homens e todas as mulheres e os filhos, a família toda atirada na cova dos leões. E aí eu me lembrei daquilo que o pastor Marco tem ministrado e nos ensinado sobre a lei da herança. Os erros e os pecados que nós cometemos atingem toda a nossa família. Infelizmente, todos eles sofreram o dano da imprudência daqueles príncipes e aqueles 2 presidentes que se encheram de inveja contra Daniel. A família toda foi penalizada. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. O rei Dario continua se referindo que o Deus vivo e verdadeiro é o Deus de Daniel. Ele ainda não estava afirmando que o Deus de Daniel era o Deus dele, mas ele reconhecia o Deus verdadeiro através da vida de Daniel. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Cira, o persa. Glórias a Deus por isso. Quando eu li essa passagem, eu lembrei do que nós estamos vivendo. A cada semana um novo decreto. A cada semana decisões políticas sendo mudadas, ministros pedindo demissão, sendo demitidos. Nós estamos vivendo uma instabilidade na saúde, nós estamos vivendo uma instabilidade econômica, nós estamos vivendo uma instabilidade política. Nós não podemos esquecer o Deus a quem nós servimos. E o Marcinho disse bem: nós não estamos aqui para levantar a bandeira de homens. Daniel não levantou a bandeira de nenhum dos homens para os quais ele servia, mesmo sendo autoridades instituídas por Deus.
quando ele estava diante de uma situação de confronto, ele continuava declarando que a dependência dele vinha do Deus vivo, a quem ele servia, e aquele que podia livrá-lo de qualquer situação. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos sim orar por toda a autoridade instituída, mas o nosso papel não é vestir nenhuma camisa partidária de homens. O nosso papel é recorrer a esse mesmo Deus vivo que nós cremos e que Daniel já cria e pôde testemunhar na vida dele daquilo que esse Deus fez naquele tempo. E o livro de Daniel também é um livro profético para o nosso tempo, porque depois ele começa a apontar para a volta de Jesus. Quero incentivá-los bastante a ler o livro de Daniel. E um outro discernimento que o Espírito Santo tem me trazido, ele tem falado comigo nesse tempo, é sobre também o texto de Jeremias. Ele me deu um outro texto, e o pastor Marco também entendeu de trazer isso como uma orientação de oração para o nosso povo, aqui para a nossa cidade, para a PIB de Montenegro, lá em Jeremias 29. E sabe o que é curioso? É que quando o Espírito Santo me levou a Jeremias, e é um outro profeta que eu gosto muito, eu estava ansiosa, eu estava muito preocupada, como você deve estar preocupado também. Eu estava preocupada com a nossa vida financeira, né? Era uma preocupação ali doméstica. E o Senhor me levou para Jeremias 29, não para aquele texto conhecido, que a gente está sempre falando, né, sobre os planos que Deus tem para nós, mas um pouquinho antes, em Jeremias 29, 7. Eu vou ler na versão NVI, que foi a versão que eu li esse texto, quando eu estava meditando e buscando me acalmar no Senhor. Então diz assim, olha: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E é exatamente assim que eu e a minha família temos nos sentido. Nós fomos trazidos para essa terra que nós já amamos muito, né? A terra é muito boa. E o Senhor falou pessoalmente ao meu coração e ao coração do Marco naquela situação: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Em outra versão diz: busquem a paz da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a paz de vocês depende da paz dela. E vocês perceberam que aqui no livro de Daniel 6 também fala que o Senhor é aquele que traz a paz e que decreta a paz. Então nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Nós não devemos sair tomando decisões. Nós precisamos buscar essas decisões no Senhor. E aí sim, Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E eu quero finalizar com as palavras do próprio Jesus. Quando Jesus, ele nos deixou uma mensagem clara também, onde ele disse assim, lá em João 16:33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos passando por um período de aflição. Todos fomos tomados, estamos envolvidos num período de aflição, mas nós precisamos ser menos resolutivos, pois a resposta certa vem do Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Obrigada, irmãos, e a minha oração é que a gente continue buscando no Senhor a resposta certa para esse tempo, e que Ele nos abençoe. E que nós possamos continuar orando pela nossa nação, pela nossa cidade, para que nós possamos ver o agir do Senhor da mesma forma como Ele livrou Daniel da cova dos leões. Amém?